Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém das da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Pessoal, semana passada, fazendo a conferência em Cheongju, eu falei sobre João capítulo 11, sobre Lázaro. O Lázaro morreu e Jesus Cristo foi para Betânia para procurar pelo Lázaro morto. Preparando a palavra, sentado diante da escrivaninha, eu me tornei Lázaro uma vez. Dentro da Bíblia, porque ela tem uma profundidade muito profunda sobre o coração. Quando eu me torno no personagem principal, uma vez, eu pensei, assim eu vou poder compreender aquele coração. Eu me tornei uma vez no Lázaro. Ai, que dor de cabeça. Não sei se eu vou morrer assim. Será que eu não vou morrer? Eu tô com mais dor de cabeça. Eu acho que assim eu vou acabar morrendo. E ele acabou morrendo.
Eu, me tornando Lázaro, uma vez morri. E os irmãos as irmãs, depois que ele morreu, ele estava da caverna, né? E depois de passar um tempo, o meu corpo estava apodrecendo. E começou a sair um cheiro de podre de mim. Ao redor do túmulo. Quando se aproximava daquele túmulo, então fedia, mas porque estava uma pedra ali na porta que não fedia, né? Mas se não tivesse aquela pedra, com certeza ia estar cheio de fedor. Eu morri. Eu estou cheirando podre. Então a minha esposa, os meus filhos, qualquer pessoa que seja não ia querer se aproximar de mim. Eu me tornei nesse tipo de pessoa e estava deitado ali no túmulo. Eu me tornei nessa pessoa. Eu estou sozinho, mas porque eu estou morto eu não sei dessa solidão. Nossa, eu tô cheirando tão mal assim. Ninguém quer se aproximar de mim. E o cheiro está muito forte. Como eu morrendo me tornei nessa pessoa tão fedida. Mas Jesus Cristo veio me procurar no túmulo. Tirai a pedra. Então a Marta falou o quê? Senhor, já faz 4 dias que está morto. Jesus Cristo falou o quê? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Sim. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. E a Marta quis tirar aquela pedra e eles abriram a porta para ela, tiraram a pedra. E Jesus Cristo falou o quê? O que Jesus Cristo falou? Lázaro, sai para fora. Pastor Parque, sai para fora. Então eu que estou cheirando podre, fedendo. Eu que ninguém queria se aproximar, eu que estou tão sujo, vivendo, voltando à vida, eu saio dali andando. Quando eu pensei nisso, eu fiquei tão feliz. Não tem problema se eu sou sujo, não tem importância se eu sou imundo, não tem importância se eu estou podre, não tem importância se eu estou fedendo, porque a única coisa que importa é só se eu tenho Jesus Cristo ou não. E desde 1962 e até agora, eu vi aqueles 50 anos que eu passei crente em Jesus Cristo. Eu cometi muitos erros, tenho muitas fraquezas, tenho muitos defeitos. Mas Jesus Cristo que veio até mim, Ele não me deixou ali continuamente fedendo. Com aquela uma palavra, Lázaro, sai para fora, todas as coisas foram resolvidas. Quando eu vejo a minha vida que passou até agora, eu tive muitas dificuldades, tinha muitas faltas, tinha muitos defeitos. Mas porque eu tenho um Jesus Cristo que está vivo, nada se tornou problema. Por 50 anos que se passaram, eu fiquei aqui no púlpito pregando a palavra de Deus e eu fiquei tão grato com isso. Sim, não tem problema se eu não tenho. O Senhor Jesus está comigo. E daí se as pessoas apontam o dedo para mim? Só Jesus Cristo falou para mim, sai para fora. E daí se eu estou fedendo? Por que eu estou me preocupando com as pessoas que não têm nada a ver comigo? Por que eu estou ligando para essas pessoas que ficam me perseguindo? Por que eu fico preocupado se eu tiver alguma falta?
Por que eu me preocupo de passar por tais e tais dificuldades? O Senhor falou para mim: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu nunca vos deixarei, jamais abandonarei. Então, esse Senhor está comigo. Então eu, nesse lugar, mesmo que eu morra, esteja fedendo, se o Senhor está comigo, está junto de mim, então o que vai ser problema? E eu olhei para o meu passado. Quando eu estava em Apokton, quando eu estava em Changpali, quando eu estava no exército, quando eu estava em Kimcheon, quando eu estava em Daegu. Eu olhei o meu passado. Deus continuamente, qualquer problema que seja, Deus conduziu de uma forma agradável. E quando eu penso nisso, o meu coração fica tão quente. Essa vez eu fui para Nova Zelândia. Em Nova Zelândia, eu pensei que pertencia à Polinésia. Eu fui para Havaí e estava dizendo que lá era a Polinésia. Eu pensei que a Micronésia fosse da Polinésia. Aí veio o pastor, e a esposa daquele pastor, de um pastor, falou que ela tinha 8 filhos. Então, é assustador agora, mas antigamente, normalmente, as pessoas nasciam 7, 8, 9 filhos. Ela estava com 6 filhos e 2 filhas, e ela era grande e gorda. Lá na Polinésia, as mulheres altas e gordas são as mulheres bonitas. E aquele pastor, ele falou: eu sou da Polinésia. Ah, aqui também pertence à Polinésia? Ah, sim. Eu pensei que era de Havaí. Sim. A Polinésia é toda aqui, o Oceano Pacífico do Sul também. Aí quando eu vi o mapa na minha casa, eu vi a Micronésia, e também a Polinésia, ela domina todas as partes. A Micronésia é só uma pequena parte. Então, quando eu vivia antigamente, eu orava: Deus, por favor, me dá comida, me dá lenha, por favor, me dá um aquecedor. Eu começava orando dessa forma, mas continuamente orando, eu não sentia mais que o Senhor estava aqui nessa terra, mas que Ele estava ali no céu. Eu sentia muitas vezes que eu estava no céu conversando com o Senhor. E naquele momento eu falava: Deus. E quando eu estava sentado com Deus, eu ia ficar preocupado porque eu não tinha comida, porque eu não tinha lenha, aquecedor. Eu comecei a pedir: Deus, por favor, permita que a gente comece o seminário, permita que a gente envie missionários por todos os países, permita com que a gente publique livros, que a gente possa fazer transmissões. Eu comecei a orar assim por essas coisas. E também orei por o quê? Deus, no Oceano Pacífico existem tantas ilhas. Nessas ilhas, que tipo de pessoas estão vivendo? Eles comem o quê? Eles estão vivendo como? Eles vestem que tipo de roupa? Como eles estão vivendo? Deus, naquelas ilhas, quem é que vai pregar o evangelho? Deus, quem é que vai para aquela ilha, para aquelas pessoas? Por favor, Senhor, que a gente possa pregar esse evangelho que a gente tem. Eu orei assim. E dessa vez eu me assustei muito. Então, lá na Nova Zelândia,
tem 30 pessoas, mais ou menos, que pregam a nossa, que receberam salvação na nossa igreja. E o pastor Lee, ele que prega lá. Desculpa eu falar isso, né? Mas vocês escutem depois de escutar, tá? E quando está entre nós, a gente chama ele de urso. Realmente, ele é muito parecido com um urso. Ele também é barrigudo e gordo. E ele nada muito bem. Ele nada muito bem. Realmente, ele parece um urso. E depois de uns anos sem ver ele, nossa, ele realmente parece um urso. Sabe o que é bom lá na Nova Zelândia? Tem bastante carne. Se você jogar a rede, você pega um monte de peixe. E quando eu fui na Nova Zelândia, tem muita comida, né? Tem abundância de comida. É muito bom para um urso poder viver lá. Eu não posso chamar ele de urso branco porque ele é meio moreno, né? E na Nova Zelândia, eu achei tão respeitoso o pastor Lee. Eu queria me tornar uma vez nesse tipo de pastor. Eu queria me tornar no pastor Yongbel uma vez. Tem 30 irmãos, mais ou menos, naquela igreja. E tem um salão bem grande no Jockey. Então, se encher de cadeiras, dá umas 1000 cadeiras. Mas ele colocou umas 300, 400 cadeiras. E a gente pensou, quantas pessoas vão vir? E encheu todos esses 300, 400 lugares em 2 dias que a gente fez a conferência. Na Polinésia tem ilhas da Fiji, tem ilhas de Salomões, Samoa. São pequenas ilhas, vivem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas em cada ilha, são pequenas ilhas. E o pastor Kim Jong-un veio e falou, aqui é o fim do mundo, né? Porque é muito menor do que um país assim, muito mais pobre do que a África, né? E eles vão para Nova Zelândia para estudar na faculdade, porque essas ilhas são pequenas. E eles leram o livro do Segredo e Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, receberam a salvação e voltam para suas casas e eles ficam pregando no vilarejo deles. E como reúne todas as pessoas daquela ilha num lugar e eles pregaram para essas pessoas e aí juntou-se 300, 400 pessoas. Eu fiquei tão emocionado no meu coração. Antigamente, eu orei, Deus, lá no Oceano Pacífico do Sul, tem tantas ilhas, tantas ilhotas. Que tipos de pessoas estão vivendo lá? Com que tipo de roupas elas se vestem? Elas comem o quê? Elas têm que religião? Eu nunca fui nenhuma vez. Quem é que vai poder pregar o evangelho para elas? Por favor, permita com que a gente possa pregar o evangelho lá. Mas a maioria das ilhotas lá entrou o evangelho, as pessoas receberam salvação e eles estão pedindo, por favor, envie missionário para a nossa ilha também. Eu fiquei tão emocionado quando eu escutei esse pedido e por 2 dias eu fiquei na Nova Zelândia. Eu não queria voltar para... Eu não queria precisar voltar para a Coreia. Entenderam, né? Quando eu olho para o meu passado, pessoas vieram para mim, depois partiram e depois voltaram. Teve muitas mudanças. Mas Jesus Cristo nunca mudou. Ele sempre me recebeu, mesmo meus defeitos e fraquezas, Ele aceitou tudo, Ele concedeu sua graça. E agora, como eu estou com bastante idade, meu cabelo está branco, e mesmo eu ficando já idoso, pelos 50 anos que se passaram, quando eu olho para esse Senhor que me conduziu,
Porque esse Deus está vivo dentro de mim. Nada se torna problema. O meu filho, quando ele foi para os Estados Unidos estudar. Ele voltou das primeiras férias dele de lá e veio para Tejone. E no culto de domingo ele veio testemunhar. Eu escutei o testemunho do meu filho. Naquele tempo, eu não me lembro nada do que meu filho falou no testemunho, mas a única coisa que me resta foi o quê? A Deus. Assim como ele me conduziu, ele também está conduzindo o meu filho. Eu senti profundamente isso dentro do testemunho dele. Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso me preocupar com o meu filho. Deus está segurando a mão do meu filho. Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo está segurando na mão dele e está o conduzindo. Pessoal, o casal vivendo junto e briga. Por que brigam? Eles não combinam o coração, não é? O marido está tratando bem a esposa, mas a esposa não sabe, quando não reconhece esse coração, que o marido está tratando bem ela. Então a esposa trata bem o marido, mas quando o marido não reconhece que ela está tratando bem, então ela fica chateada e eles começam a brigar porque não conseguem compreender o coração do outro. Até agora, tendo vida espiritual, teve um problema, um único problema, sabe qual? Jesus Cristo. Em qualquer situação, em qualquer problema, Ele estava comigo. Qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer desesperança que eu encontrasse. Porque não tem nada que não venha da parte de Deus. Essa dificuldade, essa angústia, esse problema, todas essas coisas vieram através de Deus. E se veio através de Deus, então isso vai ser proveitoso para mim. E isso vai ser uma bênção para mim. Sem saber do coração de Deus, eu na minha cobiça, eu querendo me proteger, eu não quero dificuldade, porque eu não quero sofrimento. Eu tive problema na vida espiritual, eu descobri isso. Hoje de manhã, eu acordei cedo. E hoje, de madrugada, eu estava preparando a palavra para pregar no culto de domingo. E eu li sobre essa palavra de Gênesis capítulo 39 sobre José. Um dia, José estava em casa e o pai, Jacó, falou: José, sim, pai, seus irmãos foram apacentar as ovelhas. Eu não tenho nenhuma notícia, eu não sei se eles estão bem ou não. Você não pode ir lá uma vez? Sim, pai, eu vou. Pai, estou indo. Então, quem é que saberia que esse seria o último momento entre o pai e o filho? Quando José foi procurar os seus irmãos, os irmãos viram de longe a José. Lá vem o tal sonhador. Tá vindo o tal sonhador. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Vamos matar um animal, colocar sangue na roupa e vamos falar que uma besta do campo matou ele. Quando eu leio esse tipo de história, eu fico... Sabe por que eu fico grato a Deus? Será que os irmãos ficaram com tanta raiva deles porque o irmão deles sonhou a ponto de querer matá-lo? Mas os irmãos estavam com tanta raiva que queriam matar seu próprio irmão. Então queriam matar de verdade. Mas colocaram ele num poço seco, depois tiraram do poço e o venderam como escravo. Mas essas coisas não aconteceram do nada. Mas Deus, a gente pode ver que Deus estava conduzindo todas as coisas. As pessoas ficam contra a nossa igreja.
ficam falando que nós somos hereges, falam um monte de coisa. Às vezes eu fico muito chateado, eu fico muito bravo. Mas quando eu leio a Bíblia, será que Deus não tinha como impedir isso? Se Deus fez isso, então isso também pode ser proveitoso. Sim, é proveitoso então. Realmente, quando a gente olha para a nossa vida passada, José, os irmãos de José queriam pegá-lo, queriam matá-lo e vender, mas não mataram e venderam para ismaelitas e ele se tornou escravo na casa de Potifar. E ele acabou entrando na prisão junto com os funcionários onde ficavam os prisioneiros do rei. Ele se encontrou com o copeiro-chefe e ele interpretou o sonho do copeiro-chefe. Depois ele interpretou o sonho do rei. Ele salvou muitos dos povos, salvou também os do Egito, salvou também a sua família. Então todo esse processo, quando José no começo não percebeu isso, que era Deus que estava fazendo isso, ele culpou seus irmãos. Ai, como meus irmãos puderam fazer isso? Mas com o passar do tempo, ele pôde ver, foi Deus quem fez isso. Quando a primeira coisa que José falou, quando se encontrou com os irmãos, não se preocupem, não fiquem tristes porque aconteceu tudo isso. Mas foi para que salvasse o povo que Deus fez isso. Não foram vocês que me venderam para o Egito, mas foi Deus que fez tudo isso. José falou exatamente isso. Estimados amigos, todos nós somos descendentes de Adão, descendentes do pecado. Dentro dessa nossa vida, qualquer pessoa que seja tem angústia, tem preocupação, tem desesperança. Não existe ninguém que não tenha desesperança, preocupação, angústia e sofrimento. Antigamente, teve uma pessoa que foi pegar um urso e ele atirou contra o urso. E ele atirou pensando que fosse um urso, mas na verdade era o seu filho. E ele se assustou. E ele colocou o filho dentro da rede e voltou para casa. E ele falou para a esposa: hoje eu cacei uma coisa bem grande. Então, você vai pela redondeza e consegue um cesto. Aí ele falou, mas você consegue um cesto da casa que não tem preocupação. E ele foi para as casas perguntando, ela foi perguntar se tinha um cesto. Mãe da Chorsu, me empresta. Eu tenho um cesto bem grande. Tenho, por quê? Porque meu marido pediu para pegar emprestado. Pode pegar aquele lá. Mas vocês não têm preocupação nessa casa? Onde é que existe uma casa que não tem preocupação? O meu filho está doente e faz um mês que ele está deitado, então não tem como eu não estar preocupada, né? Então não vou pegar o teu cesto emprestado. Ela andou por toda aquela vilela e ela procurou um cesto, mas não existe a casa que não tivesse preocupação. Então ela não conseguiu pegar um cesto emprestado. Daí o marido ficou bravo. Por que você não conseguiu pegar esse cesto emprestado? Por quê? Você não trouxe ainda? Você estava brincando aonde? Não, eu não estava brincando em lugar nenhum. Eu fui por toda essa nossa região, mas nenhum lugar tinha casa que não tivesse preocupação. Por isso que eu vim de mãos vazias. Aí o marido trouxe a rede, abriu essa rede e falou, na verdade, na nossa casa também surgiu uma preocupação. O filho foi para aquele lado para pegar o urso e eu fui para aquele outro lado para pegar o urso. Então eu pensei que era um urso que estava passando e quando eu atirei, era o nosso filho que havia morrido. Na nossa casa também veio a preocupação. Então eu escutei essa história uma vez. Eu acho que alguém criou essa história.
A nossa vida, vivendo a nossa vida nesse mundo, tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, sendo bonito ou feio, sendo inteligente ou não, pode ter essas diferenças. Mas preocupação, angústia, não existe ninguém que não tenha. Mas qual é o problema? Quando a gente tem essas preocupações, as pessoas que têm Jesus Cristo e as pessoas que não têm Jesus Cristo é uma diferença gigantesca. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele deve ter reclamado tanto, sendo arrastado como escravo para o Egito, ele ficando triste. Ah, por favor, irmãos, deixa eu voltar para o meu pai. Ele, embora chorasse, implorasse. E José deve ter pensado, se Deus está comigo, por que o Senhor fez eu passar por isso? Se o Senhor está me abençoando, porque se eu acredito em Deus, eu tenho que ser vendido como escravo para o Egito. Quando a gente vê a Bíblia, capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Pessoal, na Bíblia tá falando que é assim a história, mas se vocês estivessem nessa situação e tivessem que escrever a história, como vocês escreveriam? Se o Senhor está comigo, por que eu tenho que ser vendido para o Egito como escravo? Se o Senhor está comigo, por que eu tenho que sair da casa do meu pai? Por que eu tenho que ser arrastado até o Egito? Se Deus está comigo, por que acontece isso? Se vocês vissem a sua situação e tivessem que escrever o livro, uma história, vocês jamais escreveriam assim como está em Gênesis capítulo 39. Se vocês escrevessem a história, parece que Deus está me ajudando, mas Ele me abandonou, na verdade. Deus não está comigo. Se Deus está comigo, por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Por que Deus finge que não me conhece? Por que Deus ficou quieto quando os meus irmãos queriam me matar? Por que eles estão fazendo isso comigo e Deus não faz nada? Então, de 10 pessoas, 10 falariam assim. Não teriam escrito a história desse jeito. Por quê? Porque Deus estando conosco, mesmo Ele prosperando, Ele nos abençoando, mesmo nos concedendo graça. Mas quando a gente tem dificuldade, a gente só fala que tem dificuldade. A gente não fala que está sendo abençoado. Quase não existe pessoas que falam que estão sendo abençoadas. Porque a gente só fica preso nessa dificuldade. Então, sobre esse trabalho de Deus, a gente tem que pensar sobre isso. Pessoal, Deus não é como nós, seres humanos. Deus, Ele está olhando para o nosso futuro bem à frente e nos conduz. Parece que agora a gente tem dificuldade, mas isso não é dificuldade. Parece que a gente tem paz agora, mas na verdade não é que a gente tem paz. Mas na verdade tem a vitória, tem a vida de Deus, tem a perspectiva de Deus. Ontem o irmão Park, ele casou na nossa igreja. Ele já é bem solteirão, né? Ele já tem bastante idade. Ele, na verdade, ele era diretor de filmes e teve uma época que ele estava indo bem. Então, escutando o que ele falou, se o filme que o diretor dirigir,
se não for muito bem, ele acaba ficando com uma dívida de milhões, né? E acaba falindo. Se um filme não der certo. Então, eu acho que vários filmes dele não deu certo e ele acabou falindo. Esse irmão, ele era diretor de filme, e eu pensei que ele ia ficar meio assim, com vergonha, né? Porque ele faliu, mas ele quebrou completamente seu coração na nossa igreja. Ontem, no casamento, saiu até o desenho da Bela e a Fera. A noiva era bem bonita, bela, e o noivo era uma fera, né? Era uma fera. Era assim como um leão, né, que apareceu. Então, esse irmão, ficando do lado dele, eu vejo o coração dele muito bom. Ele trabalhando no som da nossa igreja, tem dificuldades, tem problemas. E ele abaixando completamente o coração. Até o sorriso dele. Ele tem um sorriso que não é possível de ver em outra pessoa. Ele tem um sorriso que não existe, né, na verdade. Então, ele ficando por um tempo na nossa igreja. Eu gostaria que ele ficasse por bastante tempo na nossa igreja. Eu gostaria que tivesse bastante irmãos assim na nossa igreja. Porque na Coreia, muitas pessoas, as pessoas são muito irritadas, são muito afiadas. Então, eu queria uma igreja onde os irmãos, qualquer coisa que a gente falasse, pudessem aceitar. Eu queria muito que a nossa igreja se tornasse assim, não irritados, se achando porque é inteligente, querendo achar motivo de erro, defeito. Não esse tipo de irmão. Eu não sei se esse irmão eu não sei o quão inteligente ele é, mas como ele era diretor de filme, é verdade que ele não era qualquer pessoa, né? Mas quando eu vejo, assim, um irmão assim, eu quero conversar, eu quero puxar assunto, eu quero poder falar, um irmão, é uma pessoa que eu posso falar qualquer coisa que seja. Ontem, eu fiquei tão feliz. Sexta-feira à noite, veio a irmã que ia casar com ele conversar comigo. É uma irmã da igreja de Kangdong, o pastor Hoinsu. Ele falando que era a irmã que mais agradava, né, que ia casar. E ele também estava bem feliz. Pessoal, vivendo a nossa vida, tem muitas pessoas que, porque não conseguem se concentrar, os filhos não conseguem se concentrar, ou as pessoas não conseguem se concentrar, é problema, mas tem muitas pessoas que não conseguem se concentrar na sua vida, isso é problema, mas as pessoas que só sabem do seu mundo, da sua vida, se ela se aprofunda só na sua vida, fica egocêntrica, então ela não consegue, isso se torna problema, por quê? Porque ela vive só no seu mundo, porque ela se acha boa. Então ela fica centralizada só em si. Então, quando ela se enxerga do seu ponto de vista, então quando ela tá triste, então é tudo tristeza. Se ela tá angustiada, então é tudo angustiante. Se ela tá feliz, então tudo é motivo de ser feliz. Então, se ela é miserável, então tudo se torna miserável. Mas, acreditando em Jesus Cristo, o que nós aprendemos? Não a minha perspectiva. Eu passei por essa situação. Mas qual é a perspectiva de Jesus Cristo? Eu passei por essa situação. Para mim é tristeza, para mim é miserável, para mim é um sofrimento, para mim realmente é uma infelicidade. Mas, será que o Senhor vê isso como infelicidade? Senhor, por que o Senhor me permitiu essa infelicidade? Então, esses olhos têm que se abrir. O José, com certeza, ele passou por um motivo de infelicidade. Ele foi pego pelos seus irmãos, foi vendido como escravo
para Potifar. E ele foi levado à casa de Potifar. Então, mas depois, quando José se encontrou com seus irmãos, não foram vocês que me venderam para cá. Não se preocupem, não foi vocês que me venderam para cá. Foi Deus quem me mandou para cá para salvar o povo, o nosso povo. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus quem me enviou. Então José, ele viu com os olhos de Deus. Foi Deus que me mandou para o Egito. Porque Deus me amou muito. Então, porque meu pai me amava muito, ele não me deixaria ir para o Egito. Então, por esse método, Deus me mandou para o Egito, para me tornar governador do Egito e para salvar a minha família. Deus me mandou para cá. Depois que ele descobriu isso, ele não reclamou mais que os irmãos venderam a ele. Porque os irmãos venderam, ele se tornou escravo, se tornou servo de Potifar. E depois, por causa da esposa de Potifar, injustamente ele foi para a prisão. Mas nada disso se tornou reclamação para ele. Porque se os meus irmãos o tivessem vendido, então como eu poderia estar no Egito agora? Se eu não fosse para a casa de Potifar, como eu poderia ser tentada pela esposa de Potifar? Então eu não poderia ir para a prisão. Então eu não poderia ter interpretado o sonho do copeiro-chefe. Se eu não tivesse interpretado o sonho do copeiro-chefe, então eu não poderia interpretar o sonho do faraó. Eu ter vindo como escravo, se eu não tivesse trabalhado na casa de Potifar, se eu não tivesse ido para a prisão, eu ter interpretado o sonho do copeiro-chefe, ter interpretado o sonho do faraó, todas essas coisas se cumprindo. Então, quando o povo do Egito de Israel tinha que morrer, então José, ele preparou o alimento para a época de fome que iria vir, e aí salvou o povo de Israel, porque Deus já sabia que iria vir essa fome. Então Deus utilizou todos esses métodos para salvar o povo. Então ele não teve mais raiva dos seus irmãos. Então o José, para ter essa fé, Deus poderia ter feito. Deus fez esse programa todo para José. Mas e se fossem vocês foram vendidos e fossem para a casa de Potifar como escravo? Na hora vocês reclamariam contra Deus. Acreditar em Deus não me adianta em nada. Eu tô trabalhando de escravo e Deus me tornou governante dessa casa. Que bom. Deus está me ajudando. Mas ela está me tentando, eu estou sofrendo, e agora? Ele fez com o coração limpo, mas injustamente ele foi parar na prisão. Com certeza eu acho que eu tenho problema na minha vida espiritual. Será que realmente Deus está vivo? Será que eu realmente recebi a salvação? Será que Deus me salvou, está me ajudando? Antes de ir para a prisão, só sendo vendido pelos irmãos, todos já teriam entrado em tentação e já teriam abandonado a Deus. Eu vou beber hoje. Eu prefiro servir ao Deus Chopp do que a Deus. Com certeza vocês agiriam dessa forma. Eu tô errado, pessoal? Eu também não sou diferente de vocês. Pessoal, para que Deus tornasse José no governador, Davi se tornou rei. Davi, ele se tornou rei sofrendo bastante. Mas depois, o próximo rei viveu muito bem, o Salomão. Mas ele se tornou rei sem sofrimento nenhum. E na hora, ele se corrompeu. Salomão tinha 1000 mulheres. Naquele tempo, em Jerusalém, quantas pessoas viviam naquela época? Eu penso em 100 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas, imagina. 1000 pessoas ele pegou como sua mulher. Então, só dele olhar, ele já tinha como sua mulher. Ele exagerou, né? Então, o sofrimento que Davi passou e o processo todo de sofrimento que ele passou para se tornar rei. Mas o rei
que, como é filho de rei, se tornar rei sem sofrimento nenhum, os dois foram muito diferentes. Se corrompeu na hora. Então, para utilizar a gente no seu precioso trabalho, Ele nos dá dificuldade, nos dá perseguição, nos dá sofrimento, nos dá angústia. Não porque Deus nos odeia, não porque Ele não gosta de nós, não para nos atormentar, que Ele dá todo esse sofrimento. Não, não é por isso. Mas, porque Ele tem a sua glória, a sua providência para conosco. Às vezes Ele nos dá sofrimento, nos dá angústia, nos dá problema. Mas, a esposa de Potifar, quando ela tentou a José, o que José falou? José falou assim. Versículo 9. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, todos os dias que a esposa de Potifar tentava ele não caiu nessa tentação, por quê? Porque Deus estava vivo no coração de José. Deus está vendo. Deus está vivo dentro de mim. Como eu posso fazer tamanha maldade? Ele tinha esse coração. Sabe o que é gratificante? Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele pode ter reclamado quando estava na casa de Potifar. Deus, se o Senhor está vivo, por que eu tenho que passar por essas coisas? Estava reclamando, ele ia abandonar Deus. Ele tinha que seguir o caminho da carne. Mas José, ele não trocou o coração de jeito nenhum para abandonar a Deus. Por mais que ele passou por dificuldades, por mais que ele passou por problemas, Deus me fez sonhar. Todos os feixes se prostraram para o meu feixe. Algum dia eles não vão se prostrar diante de mim. Eu vou me tornar, algum dia, no alto governador. 11 estrelas, o sol e a lua, eles se prostraram para mim. Eu vou me tornar uma pessoa que vou governar muitas pessoas. Para Deus poder fazer esse trabalho, Ele está fazendo tudo isso. Porque Ele tinha certeza disso no coração. Mesmo sendo vendido como escravo para a casa de Potifar, mesmo indo para a prisão, o coração de José não trocou e não mudou. E ele continuamente estava esperando e pôde ver exatamente o trabalho de Deus. Depois, por esses 50 anos que eu estou vivendo dentro de Jesus Cristo, eu tive dificuldade, eu tive muitas pessoas que me perseguiram e também ficaram contra mim. Mas se eu não tivesse esse tipo de problema, como eu estaria vivendo? Meu coração ficaria muito arrogante, muito alto. Eu acho que eu teria esse tipo de coração. Eu tenho muitos defeitos também. Eu tenho um coração arrogante diante de Deus. Hoje de manhã eu conversei com um pastor de manhã bem cedo, porque ontem à noite alguns pastores brigaram entre si. E esse irmão, por mais que eu veja esse irmão, ele estava errado. Mas ele estava falando que ele estava certo. Como você estava certo? Eu vendo várias formas, você está errado. Então, quer dizer que aquela pessoa não está errada?
Tá, mas você não tem que reconhecer que você está errado? Eu falei para ele. As pessoas, quando a sua situação fica melhor, elas acreditam no seu pensamento, elas acreditam em si mesmas. Então, é muito difícil a pessoa aceitar uma outra palavra. José, quando ele tornou ele um governador, ele ia salvar muitas pessoas do Egito e para salvar também a sua descendência. Deus fez José ser vendido como escravo, ir para a prisão. E assim José pôde estar ali naquela posição com o coração humilde. Então, Deus é bom, Deus está permitindo tudo isso. Então, todas essas coisas, Deus está permitindo para me conceder graça, para me abençoar. Não é para no final me prejudicar ou para fazer eu fracassar. José tinha esse coração. Por isso, pessoal, antes de Deus lhes tornar trabalhador, antes de Deus poder fazer grandes trabalhos, primeiramente no seu coração, independente de qual pensamento você tenha no seu coração, qualquer coisa que eu fizer. Então, se Deus não me der dificuldade, eu não vou ter dificuldade, mas essa dificuldade se veio de Deus. Não reclamem contra outra pessoa, não culpem a outra pessoa. Deus, muito obrigado. Eu vou aceitar isso com graça, com ações de graça. Se você tiver esse coração, então Deus vai poder trabalhar livremente através de vocês. Mas se vocês não tiverem esse coração como de José, quando foi vendido por José, já vai ficar reclamando contra Deus, já vai abandonar Deus. Então, por isso se torna muito difícil de poder conduzir vocês. Pessoal, hoje eu quero falar isso para vocês. Deus, Ele nos ama de verdade. Por isso, qualquer situação que a gente passe, Deus, Ele quer tornar isso para o bem. Ele está nos conduzindo para tornar tudo para o bem. Mas quando nós vemos, isso é dificuldade. Isso é sofrimento, isso é angústia, isso é tristeza, isso é desesperança. A gente pode enxergar dessa forma. Mas, pessoal, se a gente realmente acredita em Deus, por que será que Deus permitiu esse problema para mim? Por que Deus permitiu isso para mim? A minha filha, quando ela estava no ensino médio, no ensino fundamental da escola, ela estava na aula de química e os alunos da aula anterior tinham colocado álcool num vidro e aí colocaram no fogo e aí estourou um vidro e tinha ácido. Estourou e passou estava na cabeça da minha filha e a gente pensou que lá na enfermagem da escola eles limparam vagamente. E depois de um mês a minha esposa viu o couro cabeludo da minha filha e estava apodrecendo. E ela foi para o hospital para fazer cirurgia. Tinha que cavalcar tudo aquilo que estava dentro do poros do couro cabeludo. Eu estava na prisão pregando para uma pessoa e na volta o pastor que estava comigo falou, vamos pro hospital, no hospital orar por uma pessoa que está lá, pastor. Daí, quando eu cheguei no hospital, meu filho estava ali na porta e ele veio correndo até mim e falou, pai, a mana está fazendo uma cirurgia agora. E eu fui para a escola conversar com o diretor da escola. E o diretor falou, foi erro nosso, então nós vamos pagar por todo o custo que teve por causa da cirurgia dela. E eu falei, senhor diretor, eu sou pai dela, mas eu sou pastor. Tem 71 alunos na classe dela, mas por que foi justamente na cabeça da minha filha? Ainda bem que foi no couro cabeludo dela. Imagina se a ferida fosse, o ácido caísse no rosto dela. Imagina a cicatriz que não ficaria. Foi Deus quem fez isso.
Por que Deus permitiu esse problema para minha filha? Eu não sei exatamente por que agora. E depois que ela fez a cirurgia, ela tinha que conversar, ela tinha que ir de ônibus, mas porque era muito cheio, eu levava ela de carro. Eu levava ela para a escola todos os dias de carro, de manhã por um mês. Embora eu seja pastor, eu não tinha muito tempo de conversar sozinho com a minha filha. E conversando com ela tinha escutado várias vezes o evangelho, mas eu descobri que ela não tinha certeza da salvação no coração dela. Então, desde aquele dia, eu comecei a pregar para ela cuidadosamente como nós recebemos salvação, como nós podemos receber o perdão dos pecados para ela. De vez em quando, eu deixava o carro estacionado na frente da escola e ficava esperando com ela para a hora da entrada. E ela recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados. E desde então, a vida da minha filha pôde começar a mudar. Ela pregava o evangelho para as amigas dela. E quando vinham os filhos dos missionários, ela pregava para elas. Eu pude ver Deus a conduzindo. Sim. Deus, para eu pregar o evangelho para ela, que caiu ácido na cabeça dela, ai, é tão gratificante. E depois disso, a vida da minha esposa, da minha filha, começou a mudar, que não tinha nem comparação como antes. Deus, muito obrigado. O ácido cair no couro cabeludo dela é um grande sofrimento. Mas, indo para casa e vendo a minha esposa, a minha filha dormindo, roncando, eu não sabia. Mas Deus, Ele troca todas as coisas para o bem, Ele abençoa todas as coisas. Ele não acaba com sofrimento. Ele não acaba em sofrimento. Então, se não vier sofrimento da parte de Deus, então não vai vir, não vai ter. Então, todas as coisas que vêm através de Deus são preciosas. Então, quando vocês são crianças, vocês só comem coisas doces, né? Mas quando crescem, comem pimenta, comem coisas azedas, comem coisas picantes. Cada vez mais vocês vão experimentando novos sabores. Dessa mesma forma, não queiram somente ter paz, mas sofram por causa de Jesus Cristo. Tenham dificuldade. Também durmam menos. Tenham sofrimento, tenham perseguição, tenham angústia. Com esse coração, se vocês servirem a Deus, da forma dele, conforme o plano dele, a vontade dele, ele vai te conduzir. E assim eu acredito que ele vai te trocar para ser um trabalhador dele. Eu não duvido em nada disso. Estimados amigos, José, ele foi tentado pela esposa de Potifar. Mesmo sendo escravo, mas no coração dele, ele tinha o coração de Deus. Na prisão, ele tinha que sofrer com aquela vida de prisioneiro, servindo as outras pessoas. Mas dentro do coração dele, ele sempre tinha felicidade e alegria. Quando eu estava no exército, eu fiz 16 semanas de treinamento e é muito difícil e cansativo esse tipo de vida. Quando eu estava nessa base de comunicação, Deus tem um lugar que Ele preparou para mim. E naquela grande base, como era a base central, eu entrava toda semana, pessoas novas entravam e saíam toda semana, né? E não tinha uma pessoa que pregasse lá naquela base. E eu pude me tornar numa pessoa que estava pregando lá por 16 semanas. Estimados amigos, mesmo que surja tristeza, engulam isso. Deus me deu essa tristeza, mas Ele vai transformar isso em bênção. Porque Ele me ama e Ele é bom.
Mesmo surgindo angústias, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo dificuldade, não tentem fugir disso, mas aguentando. Deus quer cumprir a sua vontade. Quando tem dificuldade, e se a gente acreditar em Deus nessa dificuldade, Deus vai lhe estabelecer como um precioso servo de Deus e você vai ser utilizado por Deus. E se você for utilizado por Deus, Deus vai proteger todas as coisas e Ele vai conceder a sua graça. Eu acredito nisso. Mas não queiram somente acreditar em Deus tendo paz, não tendo dificuldade. Então, pouco a pouco, você vai ficando egocêntrico e vai cair na carne. Deus nos conduz dessa forma, pessoal. Embora nós não sejamos José, mas como José, Deus quer nos estabelecer para trabalhar. Às vezes, sendo escravo, indo para a prisão, passando dificuldade. E no final, José vai se tornar num precioso servo de Deus e não só salvar o povo do Egito, mas vai salvar toda a sua descendência. E assim como ele foi abençoado, para que vocês sejam utilizados assim como trabalhadores de Deus, que vocês possam aceitar todas as coisas com gratidão e bênção. Se vocês puderem aceitar todas essas coisas assim, então Deus vai começar a partir de agora a trabalhar. E vocês vão se tornar trabalhadores como José. Eu acredito nisso. 잠시 동안 눈을 감고 기도하는 시간을 갖겠습니다.